Olá, meus queridos, estamos de volta. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a correção da prova de vocês, que foi feita, que foi passada semana passada. Acredito que vocês tenham feito. E hoje a gente vai fazer, todo mundo já tenha feito. Então, a gente vai continuar aí trabalhando essa atividade de vocês com a prova, tá bom? Então, dá uma paradinha para fazer anotações, pega aí o lápis de vocês, a borracha. Vamos lá. Primeira questão. No século XVI, a conquista e ocupação na América pelos espanhóis desestimulou o item A economia da metrópole e conduziu ao fim do monopólio comercial. Só colocar aqui a canetinha. Pronto, ocupação na América. Ela desestimulou quando os espanhóis, os portugueses, os europeus, enfim, chegaram na América. Desestimulou a economia da metrópole? Não, muito pelo contrário, estimulou a economia. Então, o fato de ter um monopólio comercial com as colônias fez com que desenvolvesse economicamente ainda mais essas metrópoles, como a Espanha. A Espanha aumentou ainda mais a sua arrecadação, assim como Portugal, quando começou a colonizar, também aumentou as suas arrecadações. Item B. Eliminou a participação do Estado nos lucros? Definitivamente não. Eliminou a participação do Estado. O Estado passou a ganhar muito com esses lucros, né? Tem C. Dizimou a população indígena, correto, e destruiu as estruturas agrárias anteriores conquistadas. Esse é o item correto da primeira questão. Impôs o domínio político e econômico dos crioulos. Vou só explicar de mais nada esse item C, antes que a gente perca aqui o fio da meada. Só lembrando que os crioulos eram os filhos dos espanhóis que estavam na região da América. Então, dizimou a população indígena, muitos deles morreram, tanto do conflito direto com os espanhóis, com os estrangeiros, como também pelos vírus das gripes, que fazia com que grande parte deles não resistissem, já considerando que eles não tinham imunidade para esses vírus. E as estruturas agrárias, não só a estrutura agrária, estrutura cultural, estrutura de vida deles foram todas desmanteladas com a chegada desses europeus, né? Então, o item correto, o item C. Segunda questão. Os espanhóis chegaram ao continente americano em 1492 com o navegador genovês Cristóvão Colombo no comando das naus. Entretanto, a colonização só tomou fôlego com a descoberta de metais preciosos nas áreas das grandes civilizações pré-colombianas, principalmente depois da expedição de Hernán Cortés. A ação deste conquistador espanhol ocorreu sobre qual povo em qual região do continente. Nós estamos falando aqui da chegada da expedição do Hernán Cortés. Então, Hernán Cortés a gente vai lembrar do Montezuma. Lembrando do Montezuma, nós lembramos de quem? Da região do México, né? Dos indígenas da região mexicana. Então, vamos para cá. Então, sobre os Incas, não. Sobre os Incas, a gente vai lembrar aí que foram Pizarro, né? Francisco Pizarro. Sobre os Aztecas, no território onde hoje se localiza o México. Isso mesmo. Então, item correto, item B. Os maias não, porque os maias, eles antes se desintegrou antes mesmo da chegada dos europeus. E sobre Tupi-Guarani não foram os espanhóis, foram os portugueses que aqui chegaram. Terceira questão. As duas principais atividades econômicas que Portugal e Espanha incentivavam na América no início da colonização foram, respectivamente, o cacau na América Portuguesa. Então, no início da colonização foi o cacau aqui no Brasil? Não foi o cacau. A mineração da prata e do ouro na América Espanhola? Sim, início na América Espanhola foi o ouro, mas o cacau não foi no Brasil, então o item incorreto. A mineração na América Portuguesa? Não, eles não encontraram ouro de imediato quando eles chegaram aqui no Brasil, então dessa forma a gente vai colocar errado. E também não há monocultura do tabaco nem na América Espanhola. Tem C. A monocultura da cana-de-açúcar na América Portuguesa? Correto. E a pecuária na América Espanhola? Incorreto. Então, tem D. A monocultura
A monocultura da cana-de-açúcar na América Portuguesa, perfeito. E a mineração do ouro na América Espanhola, isso mesmo. Então, quando a primeira atividade econômica desenvolvida na América Espanhola é com ouro, né? Eles chegam, eles encontram ouro, tanto lá no México como também no Peru. Então, item correto entender. Podemos afirmar sobre o período de mineração do Brasil. Vamos falar do século XVIII, final do século XVII, início do século XVIII, mineração no Brasil. Atraídos pelo ouro, vieram para o Brasil aventureiros de toda espécie, que inviabilizaram a mineração. A primeira trecho está correto? Está correto. Vieram de todos os lugares e regiões, Portugal, mas eles não inviabilizaram a mineração. A mineração, ela não foi viabilizada pela quantidade de pessoas que vieram para cá, muito pelo contrário. A exploração das minas de ouro só trouxe benefício para Portugal. Não só para Portugal, não. Então, outros países também se beneficiaram com o ouro, como a Inglaterra. A mineração deu origem a uma classe média urbana que teve papel decisivo na independência do Brasil. Mineração deu origem a uma classe média, ok, que teve papel decisivo. Eles não têm uma relação muito forte com a independência do Brasil, mas eles têm uma relação muito forte com a Inconfidência Mineira, que vai se desenvolver devido a uma insatisfação com a cobrança exagerada de impostos pela coroa portuguesa. Entender. A mineração contribuiu para interligar as várias regiões do Brasil e foi um fator de diferenciação da sociedade, correto? Essa questão é muito importante, porque a gente vai falar do processo aí que acontece a ocupação da região mais do interior do Brasil, porque até então as atividades econômicas estavam voltadas para o litoral brasileiro. Então, com o desenvolvimento do ouro, foi necessário que outras regiões elas fossem também ocupadas e povoadas. Então, aí tem correto entender. Quinta questão. Até agora não podemos não saber se há ouro ou prata nela, outra coisa de metal ou ferro. Nem lhe a vimos, contudo a terra em si é de muito bons ares frescos e temperados, como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo da agora assim achávamos como os de lá. As águas são muitas, infinitas, em tal maneira graciosa, que querendo aproveitar, dá-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que salvar a gente. Vamos destacar aqui. Parece-me que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. E que não houvesse mais do que ter Vossa Alteza esta pousada para a navegação de Calicut. Isso bastava. Quanto mais disposição para assim nela cumprir e fazer que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentadamente da nossa fé. Seguindo a evidente preocupação de descrever ao rei de Portugal tudo o que for observado durante a curta estadia na terra denominada de Veracruz, o escrivão da frota cabralina menciona na citada carta possibilidades oferecidas pela terra recém-conhecida aos portugueses. Dentre essas possibilidades estão a extração de metais preciosos no interior do território, área não explorada então pelos portugueses. Eles não acham ouro, né? Eles não encontram ouro de imediato. A pesca e a caça, a qualidade das águas e terras são apontadas pelos navios. Ele não fala da água, ele diz que as águas são infinitas, mas ele não coloca isso como uma fonte de recursos econômicos para Portugal. Extração do pau-brasil e a pecuária, de grande valor naquela virada de século, ele também não trata isso no texto. Há uma professora, a gente sabe do pau-brasil, que é esse primeiro produto explorado economicamente, mas ele não é tratado aqui, porque a questão fala sobre o momento que eles chegam, o momento do primeiro contato, que se analisa. Então, o pau-brasil, ele não é aí nesse momento inicial. E tem o pau-brasil é no momento inicial, perdão. E tem a conversão dos indígenas ao catolicismo e a utilização da nova terra como escala nas viagens do Oriente. Isso sim é o item correto.
A gente vai falar aqui, ó, não tem, contudo, o melhor fruto que se dá dela pode ser tirar, parece-me que será salvar esta gente. Quando ele fala de salvar a gente, ele está dizendo do fator católico de catequizar os indígenas e aumentar a quantidade de católicos fiéis no mundo, considerando que o catolicismo tinha perdido grande número de adeptos aí com a reforma protestante na Europa. E a monarquia portuguesa, como eu estou cansada de dizer, é uma das monarquias mais religiosas que tinha, né? Vamos para a sexta questão. Observe a figura e leia o texto. A primeira missa, né? Com as armas e a divisa da Vossa Alteza, que primeiramente lhe pregaram, chamaram ao altar ao pé dela. Ali disse missa para a padre Frei Henrique. Ali estiveram conosco. Agora não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal. Porém, o melhor fruto que pode dela tirar, me parece, será salvar esta gente. E esta deve ser a principal, somente que a Vossa Alteza em ela deve lançar. Então, aqui é a carta de Pero Vaz de Caminha, um trecho que a gente trabalhou agora mesmo, né, anteriormente. A respeito dela, o texto é correto afirmar: demonstra a submissão da monarquia portuguesa à contra-reforma católica. Demonstra a submissão da monarquia portuguesa. Na questão de submissão, a monarquia portuguesa ela tem uma aproximação, ela tem uma relação amistosa e harmônica com a Igreja Católica. Então, não fala sobre isso. Expressa encantamentos europeus com a exuberância da natureza. Então, também olhando para analisando essa imagem aqui, a gente não observa eles encantados com a natureza, com a exuberância que existia nas terras que correspondem hoje ao Brasil, na época chamada de terras continentais, né? Item C. Atestam como documentos históricos o caráter conflituoso entre os primeiros contatos brancos e índios. Você olhando para a foto, você não fala que não há uma demonstração de conflito. Segundo a imagem, dá uma noção para a gente de uma relação harmônica, né, que os indígenas estão assistindo a missa, como se eles entendessem todo o ritual e a língua, o latim que se falava. Enfim, entender. Apresentavam a leitura do passado, no qual os portugueses figuram como portadores da civilização. E sim, esse item aqui sim é o correto, porque na verdade é como se os índios estivessem numa posição de que estavam aprendendo, de aprendizagem, recebendo a cultura, recebendo todas as informações, porque considerados civilizados era aquele todo que atendia ao padrão europeu. Sétima questão. As feitorias portuguesas no Novo Mundo foram formas de assegurar aos conquistadores as terras descobertas. Sobre feitorias, é correto afirmar feitorias. A feitoria foi uma forma de colonização empregada por portugueses na África, na Ásia e no Brasil, com pleno êxito para atividade agrícola. Não atividade agrícola, né? Uma atividade era de tirar a história de madeira inicialmente aqui feita, colocado nessas feitorias, que eram espaços para guardar esse material que era voltado basicamente aí para exportação. Tem B. As feitorias substituíram as capitanias hereditárias durante o governo geral. Questão toda errada, não. Mendiçar com proposta mais moderna de administração colonial. Então, as feitorias que se coloca depois, se estabelece depois que feita a capitania hereditária e depois o governo geral. Então, ela é o ponto inicial aí para a exploração portuguesa. Item C. As feitorias foram estabelecimentos fundados pelos portugueses no litoral das terras conquistadas, servir para armazenar os produtos da terra que deveriam seguir para o mercado europeu. Corretíssimo, esse é o conceito de feitorias. Entender? Tanto a feitoria portuguesa fundada ao longo do litoral brasileiro quanto as fundadas nas Índias tinham idêntico caráter: a presença do Estado português e a ausência dos interesses particulares. A ausência dos interesses particulares definitivamente não torna essa questão correta. Item A. A divisão do Brasil em capitanias hereditárias não seria apenas a primeira tentativa oficial da colonização portuguesa na América, mas também a primeira vez que os europeus transportaram um modelo civilizatório para o Novo Mundo. A esse respeito, é correto afirmar que
O modelo implantado era totalmente desconhecido, não era um modelo desconhecido, não caracterizado. Representava uma experiência feudal em terras americanas, sem nenhum componente econômico mercantilista. O interesse do pacto colonial era o interesse mercantilista, era o interesse econômico das potências europeias, né? Atraiu sobretudo a alta nobreza pela possibilidade de lucro rápido. A capitania hereditária não era um lucro rápido. A atividade econômica que eles desenvolviam aqui é com a cana-de-açúcar. Então precisava trazer para casa estruturas que eram caras, precisava plantar a cana, colher, isso demandava aí um tempo, que definitivamente não era rápido não. Entender? A coroa com sérias dívidas transferia para os particulares despesas de colonização, temendo perder a colônia para os estrangeiros que ameaçavam o litoral. Esse processo aí de capitania hereditária era justamente para assegurar o território brasileiro das invasões que aqui eram constantes, francesas, holandesas, né? Então, para assegurar esse território como fonte de lucro para Portugal, então medidas administrativas, como a implantação da capitania hereditária, foram feitas aqui. Nona questão. Durante o período colonial, havia atritos entre padres jesuítas e os habitantes locais. Por quê? Porque os colonos eram ateus? Não. A luta não era por isso, pelo fato dos colonos serem ateus. Religiosos pretendiam escravizar tanto o negro como o índio. Os colonos lutavam para receber salários dos capitães de natário. É errado. Os religiosos eles não escravizavam. Os religiosos, os jesuítas, eles eram contra o processo de escravização dos nativos, dos indígenas. Os colonos, mas eles não eram contra esse processo de escravização dos africanos. Colonos desejavam escravizar os negros, o negro jesuíta se opunha. Os jesuítas eles não se opunham à escravização africana, eles se opunham à escravização indígena. Colonos pretendiam escravizar os indígenas e os padres eram contra, pois queriam aldeá-los em missões. Isso mesmo. Fazer o processo de aldeamento, que é aquilo que eu falei para vocês, passar todo o conhecimento não só da religião, mas também como civilizar de acordo com o que eles acreditavam que fossem os padrões europeus. No Brasil, 10ª questão. No Brasil, a campanha de Jesus participou desde o século XVI da colonização. Sobre a participação dos jesuítas nesse período, é correto afirmar que os jesuítas substituíram os capitães donatários pela expulsão dos holandeses. Eles não tiveram nesse cenário de substituição, não. A igreja e a realeza portuguesa eram inimigas. Definitivamente não, elas eram parceiras. Os jesuítas atuaram em duas frentes, trabalho missionário, com os índios de educação e a fundação dos colégios, corretíssimos. Os jesuítas, inclusive, foram os primeiros professores aqui do Brasil, até 1777, com a expulsão deles. Os jesuítas não encontraram espaço para atuação na América Portuguesa. Errado. Eles tiveram sim atuação e atuação com muito destaque, com muita importância. Uma das exigências do projeto do governo português era fazer do Brasil, enquanto colônia, um fator de enriquecimento do Estado moderno lusitano. Respondendo à meta, a imprensa açucareira teve como principal característica. Vamos lá, a gente vai falar agora do plantation, que eu expliquei assim umas 500 vezes e que eu espero que todo mundo tenha acertado essa questão. Então, sobre o plantation, terra abundante, correto. Correto. Mão de obra livre, não, mão de obra era escrava. Então, aqui a gente já corta esse item. B, agricultura, sim. Senzala, tinha trabalho, a pecuária equina, não. Item incorreto. Casa grande, senzala, mão de obra livre. Mão de obra livre, não. Agora aqui, ó, latifúndio, correto. A monocultura, perfeito. E a escravidão, isso mesmo. Item correto do plantation, que caracteriza aí o projeto de exploração da colônia brasileira, é o item D. 12ª. Onde houve escravidão, houve resistência de vários tipos. Mesmo sob a ameaça do chicote, o escravo negociava espaço de autonomia com os senhores, ou fazia corpo mole no trabalho, quebrava ferramentas, incendiava plantações, agredia senhores e feitores, rebelava-se individual e coletivamente. Aqui a lista é grande e conhecida.
Houve, no entanto, um tipo de resistência que poderíamos caracterizar como mais típica de escravidão. Assinala a alternativa correta. A gente vai falar agora sobre o processo de resistência à escravização. Então, item A, os escravos não pensavam em fugir, obviamente que eles pensavam em fugir. Porque eram bem tratados, misericórdia. Não, a escravidão é sinônimo de violência. Com acomodações confortáveis, as acomodações deles eram senzalas, escuras, úmidas e sem total espaço onde eram amontoados eles. Os africanos trazidos para o Brasil nos navios aceitavam pacificamente. O próprio texto diz que eles faziam as suas reivindicações, né? Faziam corpo mole, quebravam as ferramentas, agrediam os senhores e feitores. Esse negócio de escravidão ser aceita e pacífica é totalmente incorreta. A Igreja Católica, no período do Brasil colonial, catequizava os escravos africanos, fazendo com que eles aceitassem a escravização como sendo vontade de Deus, evitando assim a rebelião. Então, o processo de catequização, essa questão aqui, ela não tá de acordo com o texto, né? Porque o texto está falando de resistência. E a gente observa aqui que esse processo de catequização era muito forte no sentido de recuperar a alma, de salvar a alma para com os indígenas. Então, os jesuítas e a própria igreja, ela tinha essa noção de salvar a alma do indígena, mas do escravizado. Eles não defendiam o escravizado para a liberdade do escravo. Então, eles diziam que os nativos, os indígenas, teriam almas salvas e deveriam ser livres. Essa não era a mesma lógica que era aplicada pela igreja para com os escravizados. Então, uma das formas de resistência realizada pelos escravos no Brasil colônia foram os quilombos. Perfeito. Formado por escravos fugidos que se organizavam em vilas e produziam sua alimentação. Vários quilombos que foram criados como uma forma de resistência. Correto. 13. Foram características dominantes da colonização portuguesa na América. Pequenas unidades de produção diversificadas. Essa é a mesma questão aqui, 13ª questão é sobre plantation. Pequena unidade de terra, errado, né? Os latifúndios, grandes propriedades de terra. Grandes unidades produtivas de exportação, monopólio, comércio e escravidão. Correto. Grandes unidades produtivas de exportação, monopólio do comércio e escravidão. Pacto colonial, exploração de minérios e trabalho livre. Não era um trabalho livre, não. Latifúndio, produção da monocultura e trabalho assalariado de indígena. Não, era trabalho, mão de obra. No plantation era bem caracterizado pela mão de obra africana. A escravidão negra no Brasil teve várias facetas, dentre as assertivas a seguir, qual não pode ser considerada uma marca do escravismo brasileiro. A vida nos engenhos era dura e penosa, por isso a expectativa de vida dos escravos era muito pequena, correto. Com 25, 35 anos aí já tinha vivido muito. Não é que tinha vivido muito assim, porque era penosa a vida deles, era muito trabalho, trabalhavam muitas horas, então eles não tinham condições de uma alimentação péssima, então a vida deles, a média de vida era bem baixa. Todos os escravos se reconheciam como os iguais e lutaram juntos pelo fim da infame da escravidão. Não, gente, essa questão é muito boa também pra gente entender que eles não se reconheciam porque muitos deles vinham de regiões diferentes. Vamos lembrar que a África era um continente extremamente rico de diversidade linguística, cultural, religiosa, enfim. Então, muitos deles, quando vinham para cá, eles nem amontoados, navios amontoados, eles nem se comunicavam porque a própria língua era um impedimento. Então, assim, eles todos se reconheciam como iguais? Não. Como é que eles se reconheciam como iguais? Quando eles moravam na mesma tribo, então tinha a mesma cultura, então eles se reconheciam como iguais nesse sentido. O processo de derrocada da escravidão foi lento e gradual, durando, legalmente falando, quase 40 anos. Isso mesmo, né? Começa com a lei Eusébio de Queiroz, a lei do ventre livre, lei de sexagenária, a lei Áurea em 1888. Entender. Era relativamente comum o preto forro, caso tivesse algum pecúlio, adquirir algum escravo. Se tivesse condições, eles
Ah, professora, mas como é que um escravo escraviza o outro? Porque eles não tinham a noção ali era de quem tinha poder escravizar o outro. Então, se eles tivessem escravizava, na verdade, um africano, um afrodescendente. Então, por exemplo, histórias como da Chica da Silva, que tinha escravos, então ela estava numa condição, só citando esse exemplo, ela estava numa condição de privilegiada. Então ela olhava para a sociedade e todos os privilegiados, eles tinham escravos. Então, ela como privilegiada, ela tinha também escravos. Então, a gente tem que tentar analisar no contexto da época. Então, se era naquela época, era algo comum, era algo que a gente, às vezes a nossa crítica vem porque a gente olha com os olhos de hoje. Como é que um escravizado se tornando liberto iria escravizar? Porque hoje a gente tem uma consciência que foi construída, né? Mas na época... Então, 15ª questão. Analisando as estruturas econômicas coloniais, o historiador Caio Prado Júnior assim se referiu ao tema da escravidão. Aliás, esta exigência de colonização que explica o renascimento da civilização ocidental, da escravidão em declínio desde os fins do Império Romano, já quase extinta de todo neste século XVI, em que se inicia a colonização. Qual a exigência da colonização o autor está se referindo? Ao fato de o litoral brasileiro apresentar imenso potencial mineral. Não, gente, o potencial mineral não está no litoral. O litoral é feito a extração da cana-de-açúcar. E a definição de uma colonização baseada no plantation dentro dos padrões mercantilistas da época. A questão 13 e 12, se eu não me engano, falava sobre o plantation, né? Voltado para o mercado exterior, no latifúndio, a monocultura, o trabalho escravizado. Tem C, a impossibilidade de utilizar o trabalho escravo dos indígenas, visto que não se adaptaram de forma conveniente ao trabalho compulsório. Não é que os indígenas não tenham se adaptado, porque os indígenas eles eram protegidos também pelos jesuítas. Jesuítas determinavam que somente o indígena que fosse não aceitar ser catequizado que fosse escravizado, né, no caso da guerra justa. Tem D. A especialidade da própria das regiões americanas estava a exigir a implantação de um amplo sistema de feitoria destinado ao comércio de produtos tropicais. Então, esse processo aí das feitorias é no momento inicial aí aqui no Brasil com a extração do pau-brasil, mas com a extração a produção do açúcar, que com a exploração do ouro, a base vai ser aí o plantation, que eu já expliquei. Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham citado bastante questões, e a gente se encontra aí quarta-feira no Meet, tá? Então, fiquem bem, estejam bem, até a nossa próxima aula.